Hoje o tema será sobre o uso das câmaras hiperbáricas para doenças descompressivas que ocorrem na construção civil. É muito interessante e a gente não tem ideia do que seja isso. Em determinadas ações da construção civil, a técnica da engenharia precisa fazer o que nós chamamos de fundações. Nós precisamos abrir buracos enormes, buracos profundos, para que seja concretado e que se suba as vigas de sustentação em prédios para determinada altura, em pontes. Temos um exemplo clássico de construção de pontes em áreas encharcadas, de construção de pontes sobre rios. O mais clássico, a ponte Rio-Niterói. Como é que é feita todas essas fundações no meio da água, no meio de um terreno encharcado? É da seguinte forma: são instalados tubulões, nesses tubulões é injetado pressão. Conforme vai tendo pressão, os engenheiros vão abrindo buracos e colocando halos de ferro para conter a água. E como que esses buracos não desbarrancam, não se encharcam de água? Porque são colocados anéis para cima, no ar, e que se chamam campânulas. Quando às vezes a gente está andando pela estrada ou pela rua e a gente vê determinadas construções, e dessas construções a gente geralmente vê um tubo amarelo e no começo desse tubulão amarelo uma campânula. O que é isso? São campânulas de pressão. É injetado através de máquinas nessas campânulas ar comprimido. O ar comprimido, ele vai tendo a função de afastar as paredes daqueles buracos e afastar a água que vem do fundo, porque é tanta pressão de ar naquela região que você consegue manter o desmoronamento afastado e vão sendo colocados anéis. Para isto acontecer, você tem que ter trabalhadores lá dentro. Esses trabalhadores estarão submetidos a este aumento de pressão. Com isso, o ar que eles estão respirando dentro dessas campânulas é um ar submetido a aumento de pressão atmosférica. E como nós sabemos, a lei da física, a lei de Henry, é a lei da liquefação dos gases. Lá dentro, ele está funcionando como o que a gente chama na medicina hiperbárica de mergulho no seco. Apesar dele não estar mergulhando no mar, mergulhando no rio, ele está sendo submetido a um aumento de pressão atmosférica. E aquele ar que ele respira lá dentro vai passar para a corrente sanguínea de forma líquida. E ele passa ali 3, 4, 5, 6 horas trabalhando. Quando ele precisa sair de lá, ele vai daquele tubulão, passa por uma escotilha e entra naquela campânula que a gente vê aí pelas ruas nas construções civis. Aquela campânula, ela está separada do tubulão por uma escotilha. E dentro desta campânula, gradativamente, as pressões vão sendo diminuídas. Bem devagar, seguindo as mesmas tabelas de descompressão que o mergulhador no mar ou no rio tem que seguir. Para quê? Para dar tempo de todo aquele nitrogênio que foi dissolvido na corrente sanguínea junto com o oxigênio, porque já sabemos que o ar que respiramos, você tem 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio. O oxigênio não tem problema nenhum, porque é usado no nosso metabolismo. O nitrogênio, como é um gás inerte, ele não é usado em nada, ele só serve para nos causar transtornos
pela descompressão. Então, o trabalhador vai ficar naquela campânula lá em cima com um período de descompressão para dar tempo desse nitrogênio gradativamente voltar a ser o seu estado natural de gás, vem sendo recolhido pelo sangue para o pulmão e ele exalar isto de forma gasosa. Quando isto não é seguido rigidamente, quando esses trabalhadores saem da campânula, imediatamente eles podem ter as mesmas doenças do mergulhador, doença descompressiva tipo 1, doença descompressiva tipo 2, ou seja, formação de bolhas de nitrogênio em áreas do corpo nas quais elas não deveriam estar. Doenças musculares e articulares, debilitantes, destruidoras de feixes musculares, destruidoras de articulações. São as doenças descompressivas tipo 1 no trabalhador da área civil. E doença descompressiva tipo 2, quando a mesma situação acontece no sistema nervoso central ou medula espinhal. Doenças gravíssimas que ocorrem no que nós chamamos de mergulho no seco. Doenças que ocorrem em trabalhadores da construção civil quando se faz necessário o uso de campânulas de compressão de ar. Muito obrigado.